Tá chegando a hora, torcedor vascaíno, já daqui a mais ou menos 5 horas tem Vasco da Gama e Fortaleza no nosso caldeirão. São Januário vai tremer nessa noite de quarta-feira. No jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco entra em campo com a obrigação de conquistar os 3 pontos dentro de sua casa com ingressos esgotados. Uma partida que poderá tirar o Vasco da Gama dessa situação, tirar o Vasco da Gama desta zona do rebaixamento e fazer, é claro, com que o Gigante da Colina comece a olhar para a parte de cima da tabela. Uma vitória hoje, além de tirar o Vasco do Z4, poderá colocar o Vasco a apenas 3 pontos de distância do 11º colocado. Ou seja, tira o Vasco da parte de baixo e quase joga o Vasco para a parte de cima da tabela. E a gente vai falar sobre isso, trazer aí todos os detalhes importantes sobre esse jogo, algumas alterações. Teremos inclusive nesta noite de hoje a presença de membros da empresa norte-americana 777 Partners em São Januário para acompanhar a partida entre Vasco e Fortaleza. Falaremos também, é claro, sobre algumas informações importantes tratando dos atletas deste atual elenco. Falaremos aqui sobre a compra de Bruno Praxedes, que hoje é um assunto bastante comentado dentro do Gigante da Colina, e falaremos também sobre o lado de lá, sobre o Fortaleza, o que podemos esperar sobre o adversário do Vasco nesta noite de quarta. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E Vascão, é o seguinte: você que está aí e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 112 mil inscritos e contamos com você. Então se inscreva e principalmente, se você curte o nosso canal, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Porém, vambora! Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente este pré-jogo do Gigante, falando sobre empresa norte-americana que hoje detém os 70% da SAF do Vasco da Gama. Após atrasar o pagamento neste último mês, a empresa norte-americana deveria pagar os 120 milhões de reais ao Vasco no dia 5 de setembro, porém com atraso o pagamento aconteceu apenas completo no dia 7 de outubro. Nessa noite de hoje estarão presentes em São Januário tanto Josh Wander, que é aí o CEO da empresa norte-americana, é o grande dono da 777 Partners, acompanhado aí do CEO da 777 Football Group, que é o Don Durnsfield. No caso, é como se fosse uma empresa dentro da 77, A 777 é uma empresa grande, uma empresa que tem clubes de futebol, uma empresa que tem aviões, uma empresa aí do setor aéreo, e dentro de todo esse conglomerado 777, a empresa separou uma parte, destinou um setor destinado ao futebol e o entregou ao Don Durnsfield, esse alemão, e exatamente por esse motivo hoje ele estará em São Januário ao lado de Josh Wander. Eles estarão aí para acompanhar a partida entre Vasco da Gama e Fortaleza. Eles dois, segundo informações aí do Joel Silva lá do jornal O Lance, fizeram questão de estar de corpo presente na reunião que estará acontecendo, no Conselho de Administração da SAF. Essa reunião acontece periodicamente a cada 3 meses. Jorge Salgado, por exemplo, é o nome que participa. Roberto Duque Estrada, que é o segundo vice-presidente geral, também participa. Então estará acontecendo essa reunião. Eles fizeram questão de estar presente e acompanhar o jogo do Vasco da Gama. 777 que vem passando por problemas, não é apenas aqui no Brasil, problemas também ao longo do mundo. Nessas últimas horas, mais uma informação preocupou com relação aos norte-americanos. A última, lá do Josmar Football, no caso, uma página que traz aí algumas informações importantes, principalmente sobre a empresa norte-americana, é que novos documentos internos aí mostram que dessa vez a 777 deve até mesmo a alguns funcionários do seu próprio corpo de empresa. E isso, é claro, vem preocupando. E aí fica claro o questionamento que foi feito, inclusive, pelo próprio Josmar Football. No caso, como a empresa norte-americana, atrasando aportes, devendo a seus funcionários, terá grana para comprar o Everton pelo valor de 170 milhões de dólares, quase 1 bilhão de reais. Ficam-se as dúvidas, mas o certo é, hoje a empresa norte-americana está com um nome muito preocupante, no mínimo, na praça. Não vou falar nome sujo, mas está com um nome aí que preocupa ao redor
do futebol mundial. Mas enfim, estarão presentes aí para acompanhar essa partida de hoje entre Vasco e Fortaleza. E a gente, como tem a obrigação de informar sempre a vocês o que está acontecendo, fiquem ligados que Josh Wanderers estará presente nessa noite no Caldeirão. E falando em grana, falando em 777, a empresa norte-americana poderá ter que abrir os cofres para comprar um ativo. Bruno Praxedes, o meio-campo de apenas 21 anos de idade, é vascaíno. Bruno Praxedes tem apenas 21 anos de idade, um atleta muito novo, um jogador aí que foi considerado uma das maiores revelações da base do Internacional e foi vendido para o Red Bull Bragantino ainda muito jovem, pelo valor aí de 35 milhões de reais. Foi a maior compra da história do Red Bull Bragantino, para vocês terem noção da importância de Bruno Praxedes. Chegou aí no Bragantino por volta dos seus 19 anos, não conseguiu render tão bem nestas duas últimas temporadas. Sua primeira temporada vestindo a camisa do Clube Paulista foi muito boa, mas após a sua primeira temporada não foi muito bem. No ano passado, em 2022 e neste início de 2023, Bruno Praxedes não conseguiu desempenhar. Não à toa, né? Foi emprestado ao Vasco da Gama e vem conseguindo jogar bola. Ele que foi um pedido do próprio técnico argentino Ramon Ángel Dias. Contratualmente foi colocada uma cláusula neste empréstimo de opção de compra. Essa cláusula aí tem o valor de 5 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda em torno aí dos 26 milhões de reais. Ou seja, caso o Vasco queira comprar Bruno Praxedes, terá que pagar esse valor. E a informação que tivemos aí nestas últimas horas é que hoje há o interesse da comissão técnica do Vasco, ou seja, há o interesse de Ramon Dias em seguir contando com o jogador para a próxima temporada. Então não se surpreendam se no final do ano Bruno Praxedes for comprado pelo Vasco da Gama. Caso Ramon Dias principalmente permaneça, é um desejo do treinador em contar com o futebol de Praxedes para o ano que vem. Um nome importante, um nome que de fato mudou esse setor de meio campo do Vasco da Gama. Podemos aí reclamar de algumas atuações dele, mas hoje ele é um titular no sistema de meio campo do Ramon. E se Ramon vai ficar para o ano que vem, é bom ele ter os jogadores que quer à sua disposição. Pode-se questionar se vale ou não 26 milhões de reais em Praxedes, mas que é um jogador dentro desse elenco que tem um nível acima, isso é inquestionável. Fica essa dúvida, será que o Vasco não conseguiria achar um jogador tão bom quanto ele, ou até melhor, por 26 milhões de reais? Creio que sim, tudo depende aí do setor de análise e scout do nosso gigante da colina. Porém, volto a repetir, é um desejo de Ramon contar com o futebol de Praxedes para 2024. Porém, Vascão, Vambora falar de Vasco e Fortaleza. Pois nesta noite de hoje, em São Januário, às 9h30, Vasco e Fortaleza se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é claro, chega um pouquinho aqui ao lado para vocês darem uma olhada na tabela do Brasileirão. Nesse momento, o Vasco é o 17º colocado, com os seus 27 pontos. Atrás do Vasco tem Goiás com os mesmos 27, Coritiba com 20, América Mineiro com 18. E já adianto, minha opinião, Coritiba e América Mineiro já estão rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, para mim, Lucas, hoje restam apenas 2 vagas para a queda à segunda divisão. E essas 2 vagas, torcedor vascaíno, terá uma grande disputa. Na minha opinião, se América Mineiro e Coritiba já caíram, terá aí mais 2 times que lutarão para cair, ou aliás, cairão a Série B ao lado de Coxa e América. E dentre esses 2 times, há a nítida possibilidade de ser Goiás, o próprio Vasco, Bahia, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Internacional e Cuiabá. Na minha opinião, todos esses clubes, até o 11º colocado, têm chances reais de cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque hoje, do 18º para o 11º, são 6 pontos apenas que separam esses 2 clubes. E se pegarmos um corte rápido, o Cuiabá, torcedor vascaíno, vem tendo uma campanha muito ruim neste Brasileirão, principalmente neste retorno. O Cuiabá, no retorno do Campeonato Brasileiro, é um dos clubes que menos pontuam, se não o que menos pontuou. Inclusive, das últimas 5 partidas, são 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Não vem jogando bola, parou de pontuar e é uma situação preocupante a do Cuiabá no Brasileirão. E é claro, a gente tem que olhar para o nosso Vasco. O Vasco hoje, caso vença sua partida, poderá sair da zona do rebaixamento nesta 27ª rodada. O Vasco entrará em campo contra a equipe do Fortaleza, mas para que saia do Z4 terá que torcer para a Bahia, que enfrentará o Internacional. Também hoje, às 9h30 da noite, na Arena Fonte Nova, perder ou empatar a sua partida.
e torcer para o Santos, que enfrentará o Red Bull Bragantino amanhã, às 8 horas da noite, na Vila Belmiro, perder o seu jogo. Caso isso aconteça, o Vasco sairá da 17ª colocação e irá para a 15ª. Porém, é claro, se Bahia perder o seu jogo, se o Santos vencer, o Vasco continuará saindo. Se o Santos perder a sua partida e Bahia vencer, o Vasco também sairá. Precisa que apenas um desses dois resultados que eu trouxe a vocês aconteça para que o Vasco, em caso de uma vitória, saia do Z4. O Goiás, que é outro adversário direto, também joga em casa, dentro da Serrinha, em Goiânia, contra a equipe do São Paulo. Um jogo importante, um jogo decisivo e difícil também para a equipe goiana. Sobre os adversários acima na tabela, Corinthians enfrentará a equipe do Fluminense amanhã no Maracanã. Cruzeiro enfrentará o Flamengo também amanhã no Mineirão. Internacional, como a gente já trouxe, enfrentará o Bahia na Arena Fonte Nova e Cuiabá o Coritiba no Couto Pereira. Jogos muito difíceis aí para todas as equipes que hoje se encontram na parte de baixo da tabela. A chance é grande do Vasco, caso vença sua partida hoje, consiga aí, além de sair do Z4, terminar essa rodada, essa 27ª rodada do Brasileirão, a apenas 3 pontos de distância do 11º colocado e dependendo aí do resultado de Corinthians ou Cruzeiro, a 1 ponto de distância da vaga de classificação para a Sul-Americana. O 13º hoje se classifica para a Sula do ano de 2024. Então, uma vitória importante que, além de aproximar o Vasco no pelotão de cima, além de tirar o Vasco do Z4, poderá colocar o Vasco a 1 pontinho de distância de uma competição internacional, que hoje é um dos grandes focos desse elenco para a próxima temporada. A gente sair de uma possibilidade de queda para uma disputa de uma Sul-Americana seria de fato muito bom no ano que vem. Mas é claro, o que poderemos esperar para essa noite de hoje? O Vasco precisa vencer, isso é fato, isso é nítido. Mas o que poderemos esperar? Sobre esse jogo vascaíno, o que eu tenho a trazer a vocês é o seguinte: o Vasco vai com mudanças para esta partida. Temos aí Paulinho Paula, que infelizmente está suspenso, ou seja, é um desfalque confirmado para esta partida de hoje. O zagueiro chileno Gary Medel também é mais um desfalque confirmado para esta partida de hoje, acabou não voltando a tempo após enfrentar a equipe da Venezuela ontem, lá na Venezuela, e perder, inclusive, pelo placar de 3-0, e com isso Ramon Dias terá que promover algumas mudanças na equipe titular. Dentre elas, Dimitri Payet surge como uma grande possibilidade de aparecer no setor ofensivo, ou seja, para o lugar de Gary Medel entrará Maicon, e no lugar de... aliás, no lugar não, né? No sistema, no lugar de Paulinho Paula entrará Dimitri Payet. Vou chegar aqui um pouquinho ao lado para vocês darem uma olhada na escalação do Vasco da Gama. No gol, Léo Jardim. Na zaga, Maicon e Léo, formando a dupla de zaga defensiva. Paulo Henrique foi titular contra o São Paulo, seguirá na lateral direita, ou seja, Pomita continuará no banco de reservas. Na lateral esquerda, teremos aí Lucas Piton. E aí no setor de meio campo, Zé Gabriel, sendo aí esse primeiro volante. À frente do Zé Gabriel, Praxedes. No lugar do Paulinho, o Marlon Gomes. Quem faz essa posição onde o Marlon está no campo é o Paulinho Paula, porém como o Paulinho Paula não poderá entrar em campo, o Marlon Gomes fará essa posição de segundo volante, de um homem de meio campo que chega ao ataque, que faz essa transição do meio ao ataque. E no lugar do Marlon, Payet entrará em campo. No caso, o Marlon Gomes estava atuando contra o São Paulo nessa posição do Payet. Contra o São Paulo, o Vasco teve um quarteto ofensivo formado por Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Marlon Gomes. Dessa vez vai ser Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes no lugar de Paulinho e Payet no lugar de Marlon Gomes. E a dupla ofensiva segue a mesma, Gabriel Peck e Pablo Verratti. Esse é o time titular do Vasco, muito provavelmente, para essa partida de hoje. Lembrando que Ramon Dias ainda terá à sua disposição o Búfalo Rossi, que retorna de uma lesão. Eric Marcos também é um atleta que retorna de lesão, ainda não foi divulgada a lista de relacionados, então não está confirmada a sua presença ou a sua ausência. Ainda terá Sebastião Ferreira, nomes que podem alterar e mudar a partida na segunda etapa. Um jogo importante, um jogo decisivo, um jogo que o Vasco precisa sim conquistar a vitória para sair dessa situação tão complicada. Sobre a equipe do Fortaleza, né? Fortaleza vem também com tudo, inclusive durante essa semana. Um dos atletas do Fortaleza, o lateral esquerdo, Bruno Pacheco, se posicionou sobre essa partida, disse que é um jogo difícil, disse que inclusive é um estádio lotado de São Januário, que com certeza estará. Ele ainda complementou: é um jogo difícil porque o estádio vai estar lotado, também é difícil quando jogam contra a gente. E ainda seguiu: estamos trabalhando para conseguir a vitória. Nossas pretensões no campeonato é buscar a vitória com muito respeito. Então, palavras aí do lateral esquerdo Bruno Pacheco, que deixou bem claro que o Fortaleza hoje vem a São Januário para conquistar os 3 pontos. Um tabu hoje está na mesa, inclusive para o lado de lá.
O Fortaleza nunca venceu o Vasco da Gama em São Januário. O torcedor Vasco nunca perdeu para o Fortaleza jogando dentro de sua casa. Até o momento, em toda a história, são 8 partidas, sendo 5 vitórias do Cruz Maltino e 3 empates. Jamais o Fortaleza saiu de São Januário com os 3 pontos. E é claro, nós esperamos que esse tabu continue. Nós esperamos que o Vasco hoje saia de São Januário com a vitória e também com a vitória saia da zona de rebaixamento. Caso vença, o Vasco dorme pelo menos desta quarta para quinta longe da zona, até porque o Santos só joga amanhã. Independente do resultado de Bahia ou Internacional, caso o Vasco vença, o Vasco sai da zona momentaneamente. Uma derrota do Bahia seria bom, demais inclusive, mas volto a repetir. Vencendo, como o Santos só entrará em campo amanhã, o Vasco sairá desse Z4. É jogo decisivo, é jogo quente, é jogo importante. Eu quero saber de você. Quanto você acha que será esse Vasco da Gama e Fortaleza, torcedor? Coloque aí a sua opinião nos comentários, porque é um jogo muito importante para o nosso Gigante da Colina. A gente fica por aqui. Esse foi o pré-jogo do Gigante. E é claro, voltaremos ainda hoje com o pós-jogo do Gigante. Por volta de meia-noite, contamos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, hein? Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.